Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas nesse horário. Você já sabe o nosso tradicional boletim de fechamento do mercado. E a gente olhando para Chicago, a gente vê que foi um dia negativo aí para os grãos de uma forma geral, especialmente para a soja. Soja perdendo entre 10 e 12 pontos nos primeiros vencimentos, os contratos mais próximos, e a partir de novembro uma queda um pouco menor, em torno aí de 5 pontos, mas ainda assim encerrando no vermelho. Milho e trigo também encerraram no vermelho, milho um pouco menos pressionado, trigo já teve perdas um pouquinho mais elevadas, entre 6 e 10 pontos nos primeiros vencimentos. Vamos aos Estados Unidos, onde está Aaron Edward. O Aaron está acompanhando de perto essa oscilação dos preços, está de olho naqueles suportes, né? Principalmente a parte técnica da análise aí para entender o viés aí dos preços, mas também está de olho nos fundamentos que podem daqui para frente mexer aí com esse mercado. Seja bem-vindo, meu caro. Hoje um mercado negativo lá em Chicago, mas o que dá para dizer nesse momento do mercado da soja? Chega a ser momento de preocupação? A gente pode ver engrenando aí um movimento de baixa daqui para frente? Enfim, o que dá para esperar dos preços, Aaron? Muito bem, colocou muito bem. Desde fevereiro, praticamente, nós estamos trabalhando dentro de uma faixa de negociação da soja que o limite superior ali está por volta dos 17, passa um pouco, ou chega quase lá, mais próximo dos 17, e nós estamos negociando bem na área central dessa faixa de negociação. Então, até pode ter um pouquinho mais de um recuo e ainda está bem no meio dessa faixa. É possível que vá para o lado de baixo da faixa, como tem feito algumas vezes de fevereiro para cá? É possível, a gente está dentro dessa faixa de negociação. O preocupante seria se a gente vai desabar de vez o preço, se terminou essa tendência altista da soja e tudo isso. E na minha concepção, na negociação de hoje, a gente está no meio dessa faixa de negociação, a incerteza sobre a safra norte-americana ainda é grande, a demanda ainda é forte. Para mim, é negociação rotineira. Teve um pouco de realização de lucros no lado de cima da faixa. Talvez já agora nós vamos achar compradores suficientes, ou talvez a gente caia um pouquinho ali para o limite de baixo dessa faixa, mas até agora tem achado compradores sempre esse mercado da soja nos últimos meses, e eu não vejo motivo no curto prazo de achar que isso vai mudar nesses próximos dias ou semanas. Então, precificando essa faixa alta e baixa, qual seria o valor? Do lado, depende de qual contrato que tá usando, mas o lado de cima dessa faixa é 17, que tem sido esse teto que a gente tem dificuldade de romper, e é uma faixa aí de mais ou menos, dependendo do contrato, mas de $1 a $2, né? Que você olha essa faixa, uma faixa bem grande. E a gente está no meio dessa faixa. Muito bem. Entre 15 e 17, então, vamos dizer. Uhum. A faixa de trabalho aí. Então tá sossegado, aparentemente, Aaron. Hoje a gente está falando de um setembro, deixa eu ver aqui, de setembro não, de julho, né? Peraí, de um julho a 16,80? Pois é, para mim não é, caiu bastante. Caiu bastante, porque a gente está numa faixa grande. Estou sossegado por enquanto. Essa incerteza, uma dessas vezes, é bem possível que caia do lado de baixo e não ache esses compradores. Então, a grande pergunta é quando que esse risco de baixa aumenta. Porque o potencial de alta ainda está aí. Se a gente continuar, tirar esses 17, tirar os 17,30, que aí, por que não arriscar os 18 que a gente viu lá em 2012, o próximo? Então ainda tem o potencial de alta. Para mim, isso não foi embora. A sustentação da soja está tranquila. E pelo que eu entendi, isso está muito ligado à demanda que segue firme. Quais são as evidências dessa demanda firme para você? O prêmio está forte. A gente fala assim, spreads, cash spreads futures, que é
o mercado físico está com força? E a resposta é sim. Aí os spreads. Julho está negociando bem acima do novembro. Quer falar que nem passar no cartão de crédito. Eu preciso da soja hoje. Depois a gente vê. E já, esses sintomas já faz tempo. Segundo, isso é a sustentação para ter um arranque aí nos preços. Até diria, por exemplo, o contrato de novembro ainda tem que subir bastante se for alcançar julho. Então, todos os sintomas altistas, prêmio forte, tá tudo no mercado ainda. Isso, então, para mim, a demanda está firme. E até o próprio farelo, né? Se sustentando aí depois de uma pressãozinha, né? Farelo caiu bastante, achou compradores e está com sustentação no nível que, historicamente, seria um nível bem alto, acima dos 400. Então, para mim, ainda é motivo de falar, olha, esse mercado não precisa de desespero. Dito isso, por que a gente tem essa sustentação de baixo? Porque nós não sabemos a dimensão da safra norte-americana. Passou dos 50%, estava em 50% plantado no começo da semana, plantou bastante de segunda até quarta, até hoje ainda tinha plantio, mas tem chuva bastante previsto daqui para frente. Rain makes grain, a notícia da semana foi baixista, o preço caiu, tranquilo. Mas a safra não está cheia. Assim que a gente tiver mais certeza da safra norte-americana, a tendência é que o risco de baixa das preços, o risco de cair bastante, vai aumentar. Por hora, ainda tem incerteza sobre essa safra e o potencial de alta ainda é grande. Então, o limite, eu já venho falando isso, para mim, junho é o mês onde você ainda tem praticamente todo o potencial de alta, sem muito potencial de queda. Depois de junho, eu fico com o pé atrás de ter uma leitura muito altista ou de achar que o mercado vai ser resiliente, porque às vezes você vê essa queda brusca a partir de julho. Ou seja, temos aí pelo menos uns 30 dias, um pouco mais que isso aí, de mercado ainda buscando novos tetos, ou podendo buscar novos tetos. Exatamente. Depois disso, não é para falar que não pode ter alta em julho ou agosto, se tiver quebra, mas o risco de baixa também amplia bastante. Então, você ainda pode ter altas, mas a baixa também, o risco de baixa aumenta porque se a safra está boa, não justifica o preço. E esse é o cenário que nós estamos, na minha concepção. Se olhar o contrato de novembro, é mais provável que a soja esteja indo para aquele patamar do que o novembro vai chegar no julho, a não ser que nós começamos a ver uma ameaça na safra norte-americana. Aí você vai ter uma disparada no contrato de vencimento mais para frente, que até agora ainda está relutante em alcançar os preços atuais. E o que é justificável, né? Porque, como você disse, a demanda segue firme. Então, se tem demanda para esse material, para essa soja que está disponível nesse momento, o que justifica essa precificação na Bolsa. Agora, como é que está a demanda para a safra nova, Aaron, nos Estados Unidos? A demanda está firme. Não tem uma notícia que demanda firme e notícia altista em relação à demanda. Para você ter uma movimentação altista do lado da demanda, você precisa ter um choque. Ou seja, nossa, vamos ter bem mais demanda do que nós imaginávamos. Então, a demanda tanto para a safra velha, só que o prêmio está forte na safra velha, quanto para a safra nova, está firme. O prêmio está bom, mas não teve aquele susto de falar, nossa, eu preciso comprar toda a soja possível nos Estados Unidos, senão vai faltar. E esse choque, se tiver 10, 15 dias onde a chuva atrasa ou começa a chover e não para mais, aí já é o meio de junho e nem terminaram de plantar soja, uma notícia desse tipo pode causar uma demanda pelo contrato de novembro, pode causar uma movimentação altista e pode elevar preços. Então, para mim, o risco de alta, a possibilidade de alta ainda está intacta, a possibilidade de baixa, por enquanto, não é motivo de desespero. Nós estamos dentro da faixa de negociação, está cedo no ano, por enquanto, essa leitura altista, para mim, segue.
Eu pensei que a China tivesse mais disposta a comprar safra nova americana nesse momento por conta da diferença de preço, né? A gente está falando aí de quase $2 de diferença aí, né? E eles têm Entre o julho e o comprado, novembro. e eles têm comprado. Mas aquela velha coisa, é melhor comprar agora na primavera, com toda essa incerteza pela frente, ou é melhor comprar em novembro, ou Uhum. setembro, outubro, novembro, na safra, quando a safra foi cheia, o produtor precisa vender. Então, nós não estamos tendo compras agressivas para a Uhum. safra norte dos Estados Unidos. Só está firme, o comprando o que precisa, mas sem desespero. Muito bem explicado. Agora eu queria entender um pouquinho do Brasil, Aaron. Eu me lembro que das últimas vezes que a gente conversou, você pedia para prestar atenção na necessidade do produtor de abrir espaço nos armazéns para a chegada da safrinha, na necessidade do produtor de ter caixa ou de ter que fazer caixa para pagar contas, enfim, colocar em dia o seu endividamento. Passou esse período, o que tinha que ser feito já foi feito, ou você vê que alguma coisa ainda pode acontecer nesse sentido? Enfim, o que, que pode ter de surpresas aí para a comercialização da safra brasileira? A soja no Brasil, na minha opinião, ele já está naquele ponto que eu vou vender quando eu gostar do preço, quando agradar a condição do preço, porque as vendas que precisavam ser feitas, que tinha prazo ou para fazer espaço de armazenagem ou para fluxo de caixa, passou essa história. Então, o vendedor hoje, na minha opinião, ele está a escolha dele é mais por preço, não é eu preciso de tanto de receita nem nada do tipo. Na soja disponível, safra nova é outra história. Mas, para mim, segue o que a gente já vem falando. Você tem que ter um plano de comercialização. Havendo um susto climático nos Estados Unidos, que não é notícia hoje, mas havendo esse susto, faz sentido, com a quantidade de capital especulativo que tem no mercado, para mim faz sentido aproveitar para vender pelo menos uma parte no mercado no Brasil e também, eu diria, na entre-safra, dependendo do prêmio, faz sentido deixar uma soja, porque safra curta, entre-safra, o prêmio tem muita força. Então, para mim, esses dois lotes, espera um susto no desenvolvimento da safra norte-americana, quando está todo mundo com a leitura altista, para vender, e espera um momento na entre-safra, muito possivelmente até depois, ou na época do plantio no Brasil. Essas são duas oportunidades que eu aproveitaria, teria um plano de execução e vender. São bons preços, tem que cuidar da margem para o ano que vem. E esse mercado, o mercado capital especulativo em imóveis, energia, setor agrícola, é enorme e os preços estão elevados. Mas se esse capital achar um outro canto, algo que atrai mais e sair do mercado, os preços vão cair. E isso sem mudança no quadro fundamentalista. Não tem acontecido porque o quadro fundamentalista é, de fato, altista. Mas a quantidade de capital especulativo no mercado, a gente não pode esquecer que isso está no mercado e alguma hora, muito provavelmente, vai sair e vai causar queda de preço. Muito bem. Então, dois momentos aí para o produtor brasileiro se preparar na visão do Aaron. Qualquer risco com a safra americana vai alterar preço em Chicago e isso pode se transformar em oportunidade de venda para o produtor, principalmente aquele que está se planejando a vender alguma parte da sua produção agora no curto prazo. E o segundo momento, a segunda oportunidade viria lá no segundo semestre, com a entre-safra brasileira, enfim, uma disputa maior pela soja que tiver na mão do produtor, que também pode ser um momento aí de oportunidade para comercialização. Então, dentro desses dois cenários, se planeje, tente entender que percentual da sua safra você tem que vender em cada um desses momentos e não deixe de participar das oportunidades. É isso, né, Aro? É isso mesmo. Tem que ter desde o começo, acho que foi janeiro que a gente estava falando, esse é um ano que não é para se brincar, é para ter um plano e é para executar. Para mim não mudou nada disso, a gente só está chegando mais próximo daqueles marcos que precisam ser respeitados e
e geridos. Boa. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco e volte sempre, Aaron. Abraço. Valeu. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, trazendo as informações do mercado de grãos pra gente aqui. Vamos aos números, vamos ver lá em Chicago como encerraram as negociações. Para a soja, julho fechou a 16,81, queda de 12 pontos. Agosto, 16 dólares e 20 centes por bushel, 11,75 de baixa. Setembro, 15,49, perdeu 10 pontos. E o novembro, 15 dólares e 12 centes por bushel, um recuo de 4 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para julho, 7 dólares e 72 centes por bushel. Encerrou aí com um pouquinho positivo, 0,5 pontos positivos. Setembro, 7 dólares e 39 centes por bushel, uma queda de 1 ponto mais 25. Dezembro caiu 2 pontos a 7,23. E março, 7,27, perda de 2 pontos também. Vamos ver o trigo. Setembro, 11 dólares e 56 centes por bushel, 6,5 de queda. Dezembro, 11,63, perdeu 6,5 também. Março, 23, 11 dólares e 66 centes por bushel, 7 pontos de baixa. Maio, 11 dólares e 52 centes por bushel, 10 pontos mais 25 negativos. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente te agradece a sua participação e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.